Hoje, dia 31 de maio, amém? 31 de maio de 2026, último dia do mês de maio. Amanhã, junho, amanhã começa um novo tempo. Semana boa com feriadinho aí, né? Quinta e sexta-feira de feriado. Mas hoje é 31 de maio. E maio sempre foi um mês desafiador para mim, irmãos. Maio sempre foi um mês, assim, por muitos anos, o mês de maio foi um mês, assim, onde havia um aperto em meu peito, ao mesmo tempo uma alegria, porque eu trabalhava com pessoas e eu tinha muito prazer, muita alegria em preparar o mês de maio, que é o mês das mães. Então, como eu pastoreava, então a gente enfeitava a igreja, fazia café do Dia das Mães. Às vezes tinha ano que era café da manhã do Dia das Mães, tinha ano que era jantar, tinha ano que era uma tarde, e tinha ano que eu enfeitava, colocava ali um banner para elas tirarem foto, e organizava, e foram muitos anos fazendo isso, celebrando com as mães, sorrindo com elas. Mas havia um porém. Eu fazia tudo isso, mas eu não era mãe. Por muitos anos eu apresentei crianças ao Senhor, né? Consagrei, e eu sempre tive muita alegria. Lá no Paturi nascia muita criança, então sempre tinha criança para a gente estar apresentando ao Senhor, entregando ao Senhor, e aquilo era algo assim sublime, maravilhoso. Mas eu não tinha. E foram muitos anos, irmãos, muitos anos, mais de 10 anos. Vou dizer para vocês, 15 anos, trabalhando dessa maneira, cuidando de pessoas, cuidando de crianças. Eu sempre vivi muito cercada de crianças, de adolescentes. Quando nós fomos chamados para poder estar pastoreando, nós fomos para um lugar que não tinha recursos. Não tinha nem luz elétrica na rua. O Sérgio colocou um holofote na frente do salão que nós alugamos, assim, para poder iluminar o caminho para as pessoas virem. Hoje tem luz elétrica lá na rua, mas quando eu cheguei lá não tinha, lá no Paturi. E aí, para a gente começar a igreja, o trabalho, ele abriu uma oficina musical. Então eu morava em cima e embaixo era o salão da igreja. E aí, todo sábado, a gente anunciou pelo bairro que ia ter aula de música. E aí o Sérgio reunia naquele salão a criançada. Meus pais enviavam. Porque daí ele dava, enquanto ele estava dando aula de música, eu preparava café, preparava lanche. E aí já dava para as crianças também, porque havia muita carência. E então e ele começou a ensinar, e por muitos anos ele foi ensinando violão, guitarra, usava os instrumentos da igreja mesmo, instrumento que ele comprava, bateria. Eu lembro uma vez que ele pegou uma bateria que um pastor jogou fora a bateria, e ele foi lá no lixo mesmo, estava na rua. E aí ele foi lá, pegou a bateria, aí ele arrumou a bateria, o Sérgio fez, limpou, arrumou os parafusos, comprou tudo e pôs lá para poder ensinar as crianças a tocarem bateria. E hoje, graças a Deus, nós temos aí bons músicos que passaram pela mão dele. Lá na Quadrangular de Lorena, lá na Graça e Paz em Lorena, na Metodista aqui, e em tantos outros lugares. Mas foi assim, sempre a gente cercada. Mas eu não tinha meus filhos. Então, o mês de maio, quando chegava essa época, era bastante difícil, sabe? Apesar de toda alegria e muito prazer, sempre fiz tudo com muito prazer, com muita alegria no meu coração, com sinceridade para as mães. Eu gostava de ver aquele aconchego, aquele carinho, né, de mãe e filho. Mas eu não tinha filhos. E aí, então, eu comecei a buscar isso. E eu já contei aqui para a igreja, a maioria sabe da minha história. Eu fui em busca, porque eu queria ser. E aí, então, como eu não podia, desde os meus 25 anos, eu sabia que eu tinha um problema chamado síndrome do ovário micropolicístico, e depois evoluiu para
menopausa precoce, então eu não ovulava, não tinha como eu ter filho pela medicina. Tentei fertilização in vitro 3 vezes, mas eu não tinha óvulos, mesmo tomando toda aquela medicação. E aí o médico, ele falou para mim assim: Simone, eu sei que você quer ser mãe, porque você não adota. E, irmãos, foi a minha cura. A Tainá e o Peterson, eles me trouxeram cura. Eles curaram a minha vida. Porque o primeiro dia das mães, eles me deram. Eu me lembro de ir para a escolinha, né? Em dezembro de 2012, eles foram para a minha casa. E aí, em maio de 2013, foi o meu primeiro dia das mães. Foi o meu primeiro maio, que eu estava ali em volta de tudo aquilo que eu vi as mulheres vivendo. E foi algo lindo. Eu fui para a escolinha deles, e aí tinha lá o desenho que o Peterson tinha feito para mim. E ele já estava escrevendo, ele estava com 6 aninhos nessa época, e ele escreveu lá. Eu tenho até hoje guardado. Eu guardo comigo o cartão que ele fez para mim. O desenho, a Tainara não escrevia ainda, mas o desenho que ela fez para mim. E aquele foi um momento assim muito especial. O meu maio mudou a partir dali, amém? O maio já não era vazio. Foram muitos anos, muitos maios, né? Mês de maio, em que eu fazia acontecer, mas eu não vivia por inteiro. Mas a partir de maio de 2013, ele ficou completo, que tinha os dois. Eu ouvia mãe, 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 e na escola a gente vai, mãe, vem brincar aqui, mãe, mãe. E foi um encontro, porque eles precisavam dessa mãe, e eu precisava desses filhos, amém? O encontro que Deus preparou para nós. E foi algo assim maravilhoso. Eu tenho muito vivo na minha alma esse nosso primeiro Dia das Mães. Muito guardado. Naquela época a gente não tirava muita foto, então eu não tenho fotos. Acho que eu tenho uma foto, né? Mas está viva aqui dentro de mim. Mas aí 2013 foi o maio com eles. Mas 2014 o maio mudou ainda mais. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre esse mais que Deus faz na nossa vida. Esse além que Deus proporciona para nós. Porque eu estava bem, eu estava feliz. Eu era mãe, era o que eu queria. Mas Deus queria provar que Ele é poderoso para fazer mais. Ele queria provar para mim, e Ele queria que eu tivesse um testemunho nos meus lábios daquilo que Ele é poderoso para fazer. Então, quando foi em maio de 2014, exatamente no dia 31 de maio de 2014, a essa hora eu estava no hospital, pronta para ganhar a Giovana. Porque o parto dela estava marcado, estava agendado para o dia 18 de junho de 2014. Mas dia 31 de maio de 2014 foi um sábado. E eu me lembro daquele sábado que a minha mãe passou o sábado comigo lá em casa. Ela passou, e a hora que ela foi embora, eu fui me deitar. Eu estava aguardando o Sérgio estava dando aula de música lá na Metodista de Cunha. O pastor da Metodista de Cunha, ele tinha convidado o Sérgio para poder ministrar lá e dar aulas de música para lá. E ele ia para Cunha todo final de semana. E aí eu estava aguardando o Sérgio voltar. E quando o Sérgio chegou, que eu me levantei para recebê-lo, e eu tive um sangramento. E eu liguei para a médica, eu falei assim: doutora, aconteceu isso? Ela falou assim: corre para o hospital que essa criança vai nascer. Então, 31 de maio, irmãos, às 23h55, porque Deus é um Deus de perfeição. E Ele queria que o mês de maio fosse realmente mudado na minha vida. Às 5 para meia-noite, a Giovana nasceu. E foi algo assim que... Porque quando você tem um não na sua vida, quando você tem um não pode, um você não consegue, que você carrega por muitos anos, e quando você começa a viver aquilo, parece que você está vivendo um sonho. Parecia, eu estava ali, e ouvindo as médicas, e vendo todo aquele movimento, mas parecia um sonho, sabe? Não parecia que era real, mas era real. Porque Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus
Deus que muda a história. E Ele veio falando para mim: Simone, eu vou mudar completamente o seu maio. Vai ficar registrado na história. Porque maio é um mês especial para vocês. Durante 15 anos foi um mês de angústia, de dor, de lamento. Mas a partir de agora, é um mês em que você vai celebrar. Porque eu sou Deus que muda a história. Eu sou Deus que faço a lei. E hoje então eu estou aqui celebrando 12 anos da minha filha. 12 anos em que eu vivi milagre, irmãos. Em que Deus tirou o não, arrancou com mão forte. Ele falou assim: esse não eu tiro da sua vida. Para você poder testemunhar, para você poder declarar. E eu falei para Deus, quando eu cheguei em casa, e eu reuni a minha família, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, sempre que eu tiver oportunidade, e mesmo que as pessoas estejam cansadas de ouvir esse testemunho, eu vou falar porque Ele diz o quanto tu podes e aquilo que tu podes, porque a medicina, os exames, os médicos, vários, não foi um, não foram 2, nem 3, muitos falaram que isso não seria possível, mas o Senhor tornou possível, porque tu és Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, palavra de hoje, vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Muito além do que pensamos. Muito além do que pensamos. Esse texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, ele faz parte da minha vida. É o meu texto, é o meu versículo. Eu orei por muitos anos esse versículo, porque eu vou ensinar uma coisa para vocês: orem a Bíblia, irmãos. Tem versículos que você faz desse versículo a sua oração. E eu orei por muitos anos esse versículo. Esse versículo diz assim, Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Ora, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que texto maravilhoso. Ele é poderoso para fazer muito, mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós seres humanos, nós somos limitados, nós temos um limite. Mas nós estamos diante de um Deus, e nós vivemos diante de um Deus, que Ele não tem limites, Ele é ilimitado. O poder desse Deus, o poder de ação, né? O agir de Deus, Ele é ilimitado. Só que nós, na nossa limitação, muitas vezes colocamos Deus dentro de uma medida, dentro de um padrão. E diante dos problemas da nossa vida, das situações, o que nós fazemos? Nós achamos que aquilo é impossível, não tem como ser feito. E até achamos que Deus não pode fazer. A verdade é essa. Nós desacreditamos desse muito mais abundantemente além. Porque nós somos limitados. Mas hoje, eu quero falar para você, da parte de Deus, Ele quer que eu fale isso. Ele pode fazer. Você precisa tirar esse Deus da caixa, tirar Ele dos limites, enxergar Deus fora desses padrões que você estabeleceu, que eu estabeleci, para o agir de Deus. Ele faz além, muito mais além. A Bíblia nos ensina que Deus não trabalha segundo a medida humana, mas segundo a sua própria plenitude.
Não é sobre o que, de acordo com o que nós pedimos ou de acordo com o que nós pensamos. Ele vai muito além do que nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles são limitados, irmãos. Por isso essa imagem, olha que linda essa imagem. O Senhor, Ele quer mudar a nossa visão. Ele quer que a gente enxergue mais. Nós enxergamos Ele. Ele vai além. Ele pode mais. Ele é poderoso para fazer aquilo que você está achando que é impossível. Aquilo que você está achando que não dá. E que você talvez até já colocou um ponto final. Eu nem vou mexer mais nessa situação, porque não vai se resolver mesmo. E quantas pessoas, irmãos, nós olhamos e vemos, e quando a gente conversa, a gente fala: nossa, mas está tão fácil para Deus trabalhar nisso. Mas a pessoa não acredita. Ela não consegue, ela limitou aquilo. E ela limita Deus dentro disso. Mas fala para quem está do seu lado assim: Deus faz, fala para essa pessoa, Deus faz muito além do que você pensa. Amém? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Primeiro tópico. Deus faz muito além da lógica humana. Eu gosto muito de lógica. Quando eu era criança, gente, eu era apaixonada por aqueles palavras cruzadas. E eu fazia muita palavra cruzada. Eu aprendi a ler, escrever, e aí então me alimentaram com palavra cruzada. Sempre tinha palavra cruzada na minha casa, e eu amava aquele picolé. E tinha muita lógica ali, né? Foi onde eu desenvolvi muito o meu pensamento lógico, fazendo aqueles joguinhos, aquelas cruzadinhas. E aí depois eu fui estudar, e eu fui estudar exatas, né? Eu me formei em telecomunicações, minha primeira formação, eu sou técnica em telecomunicações e eletrônica. Então aí era lógica direta, né? 1 e 0, 0 e 1, né? Não é isso? Então os meus pensamentos, a minha forma de pensar era muito exata. Para mim, 5 mais 2 são 7. Era assim que eu pensava. E quando a gente tem isso, nós limitamos aquilo que é analógico, aquilo que vai além desses padrões. E eu fui tratada por Deus com isso, porque eu achava, eu olhava e falava: bom, isso é lógico que não vai dar certo. Eu já tenho experiência nisso. Então essa situação, mas Deus, Ele começou a trabalhar comigo, né, quando eu conheci o Senhor, nisso, que aquilo que era lógico para mim, não era lógica de Deus. Porque muitas vezes quando Deus falava assim, recue, quando Deus falava marche, eu queria recuar. A situação que eu via era para eu recuar, mas Deus estava falando: vai além, marcha, continua. E muitas vezes a nossa vida é assim, irmãos. Nós olhamos para uma situação e a lógica humana, ela diz que é para eu agir dessa maneira, e Deus está falando para eu fazer de outra. E nós temos que aprender a ter essa comunhão tão tremenda com o Senhor, para ouvir a voz dEle e caminhar segundo a direção dEle. Amém? A lógica dele vai muito além da lógica humana. Aquilo que você está vendo na sua vida e que você fala assim, isso é lógico que vai dar certo. E às vezes Deus está falando: não, isso você não deve fazer. Mas a minha lógica humana está falando isso. Mas eu tenho que olhar Deus. Ou ele fala, ou eu falo: lógico que não vai dar certo. E Deus está falando: vai dar certo. Josué, capítulo 6, tem uma passagem linda. Diz assim, olha: os portões de Jericó. Eu estou falando que tem uma passagem linda, gente, mas a Bíblia é linda, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marche ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas.
Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Que estratégia é essa de Deus, né? Pela lógica humana, irmãos, esse muro jamais iria cair. Pela lógica humana, para você derrubar uma cidade, o que teria que ter? Carros de guerra, armas, cercos, estratégia de invasão. Mas a estratégia de Deus foi diferente. E é isso que nós precisamos estar conectados com as estratégias de Deus. A lógica humana diria que aquela batalha estava perdida. Como invadir uma cidade, circundando a cidade? E gritando, mas Deus tem a sua forma de agir, a lógica dele é diferente, e ele então dá ordem para o povo: circulem a cidade por 6 dias, em silêncio. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e quando os sacerdotes tocarem a trombeta, gritem, e eu vou dar a vitória a vocês. E o Senhor deu a vitória a eles, contrariando a lógica humana, muito além da lógica humana, é o trabalhar de Deus. Então não limite Deus. Dá um cutucão nas quem está do seu lado aí e fala: não limite Deus. Não limite o agir do Senhor sobre a sua vida. Isaías 55 diz assim, 55, 8, 9: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Irmãos, nós não conseguimos muitas vezes entender os caminhos de Deus apenas com o nosso intelecto, com a nossa lógica, né? Mas nós temos que entender com a nossa fé. É pela fé, porque a matemática de Deus é diferente da matemática humana. Como eu falei para vocês, para mim, 5 mais 2 são 7. Na matemática de Deus, rompe com essa lógica, porque na matemática de Deus estão lá 5 pães e 2 peixinhos, e dá quanto? 5.000. Vocês estão entendendo? É assim. Vai além. E Deus me desconstruiu nisso, irmãos. Eu precisei ser muito tratada, porque eu era muito assim. E ainda peço para Deus, porque eu sou muito racional, e eu peço muito para Deus: Senhor, me tira dessa racionalidade. Muitas vezes eu preciso pular no sobrenatural, sabe? Sair de mim, andar sobre águas mesmo. Sabe, sair fora do barco e deixar Ele me conduzir. Só assim nós vamos viver milagres, irmãos. Só quando nós permitirmos que Ele trabalhe da maneira dEle, da lógica dEle, quando nós tirarmos do nós, o eu, Ele vai poder operar na sua vida. Ele vai poder operar na minha vida milagres, coisas que vão contra. Os exames diziam e confirmavam uma menopausa. Você não ovula, você não vai ter filhos, você não vai gerar. Mas a lógica de Deus era outra. O trabalhar de Deus era outro. Segundo, Deus faz muito além das circunstâncias. As circunstâncias ao nosso redor, elas funcionam como um termômetro para a nossa esperança. Nós somos assim, ó. Se o cenário é favorável, a gente olha e está favorável, a gente fala: não, vai dar certo. Tá tudo fluindo para que dê certo. Porém, nós somos assim também. Se o cenário não está muito bom, a gente está desfavorável, a gente fala: ixi, não vai dar certo.
Mas Deus, Ele não é governado pelo ambiente, Ele governa as situações e o ambiente. Ele governa. As circunstâncias, elas não determinam até onde Deus pode ir ou não. Nós, muitas vezes, somos limitados por isso. E quantas vezes nós conversamos com as pessoas e falamos, e aí, como é que estão as coisas? Acho que não vai dar certo, não. Esse acho a gente tem que tirar da nossa vida, amém? Mudar o palavreado. Não, Deus está trabalhando. É diferente quando a gente fala assim. Não, Deus está cuidando. Como é que estão as coisas? Deus está cuidando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Porque senão nós limitamos, a nossa visão é muito curta. Mas Deus está vendo mais. Gênesis 26, 1, 6 diz assim. Presta atenção nesse texto. Uma fome terrível atingiu a região. Essa fome atingiu a região por conta da seca. Havia seca, eles não tinham como plantar. Qual que era a consequência? Fome. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Por que Deus fala isso para ele? Porque a lógica diria, diante de uma seca, que ele deveria ir para o Egito, porque lá tem rio. Mas Deus fala para ele, não vá, não desça para o Egito. Faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você, e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Ele ficou numa terra aonde havia uma fome terrível, seca. Porque Deus falou para ele. Porque ele acreditou que as circunstâncias não limitariam o agir de Deus. Porque Deus faz muito além da circunstância. E aí a gente vê a resposta em Gênesis 26 mesmo. 26, 12 diz: naquele ano de seca, naquele ano terrível, naquele ano onde havia fome, naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu quantas vezes mais? 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Queridos, as circunstâncias diriam para aquele homem: vai embora, vai para o Egito, some daqui, rapa fora, vai. Mas ele deu ouvido ao Deus que vai além das circunstâncias. Ele semeou numa terra seca. E o Senhor fez brotar. O Senhor abençoou. O Senhor fez ele colher 100 vezes mais em cereais do que ele plantou. Porque ele ouviu. Ele ouviu a voz do Senhor falando para ele: fique aqui, não olhe para a circunstância. Irmãos, Deus, Ele continua o mesmo. Eu sei que você já ouviu isso, mas Deus mandou eu dizer para você de novo: eu continuo o mesmo. O mesmo Deus que muda as circunstâncias. Eu vou além do que você está vendo. E talvez o cenário que você tem visto na sua casa todos os dias seja um cenário muito difícil.
Talvez insustentável a situação dos seus filhos, a situação do seu esposo, da sua esposa, a sua situação financeira. Mas nós temos um Deus que vai além das circunstâncias, que muda. Ele faz de uma forma que nós não compreendemos. Há 4 anos eu cheguei aqui na Carisma, para a glória do Senhor. Mas eu cheguei num momento muito difícil. O meu marido muito doente, muito doente. Nós entregamos a igreja que nós pastoreávamos, entregamos o ministério, fomos acolhidos com tanto amor aqui, e tratados pelo Senhor e através da vida dos irmãos. Mas numa situação muito difícil, porque o Sérgio adoeceu em 2020, no ano da pandemia, tudo fechado. Tinha que ir para o INSS, até a gente conseguir dar entrada no INSS, que não tinha perícia, era tudo online. Até que a gente conseguisse, nós ficamos sem dinheiro. Só eu trabalhando, que graças a Deus ainda consegui manter o meu emprego durante a pandemia, mas ganhando pouco, salário reduzido. Ele sem receber. Quando recebeu pelo INSS, recebeu muito menos do que ele ganhava, porque ele era motorista da prefeitura, então ele tinha adicionais, né, da prefeitura de Canas, que quando vem pelo INSS cai tudo. E eu falei, Senhor, e eu comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que mudasse aquela situação, mas o cenário era crítico, irmãos. 2020, 2021, 2022, e muitas empresas até hoje ainda estão sentindo, né, a dificuldade por conta dessa pandemia. Até hoje tem empresas que estão correndo atrás para se levantar. E eu falava para Deus, Senhor, o Senhor precisa mudar a minha história, eu preciso de um agir teu. Mas a circunstância era desfavorável, irmãos. O nosso país estava vivendo um momento muito difícil. E aí, então, Deus me fez voltar. Eu estava fazendo uma faculdade que eu tinha dado uma parada, fazia 6 meses que eu tinha parado, tinha trancado. Eu voltei a estudar. E Deus me deu força para estudar. Em hospital com o Sérgio, levava o notebook, ligava lá enquanto eu estava com ele no hospital, e eu fui estudando. Porque algo precisava ser feito. E aí em 2024 eu me formei pedagoga. E no mesmo ano, como diz a palavra, eu prestei um concurso, porque eu falava, gente, eu me formei, mas eu tenho 50 anos, não é qualquer empresa que vai me contratar. Eu tenho 50 anos, eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido doente. A hora que é uma escola, essa mulher vai faltar demais, né? Essa mulher tem problema demais. Porque é assim, irmãos, que enxerga. Entre eu, com 50, e uma menina de 23, 25, que se formou agora, quem que vai? Né? Que eles acham que vai sentar no chão para brincar com criança. Mas Deus, Ele trabalha do jeito que Ele quer, e eu confiei em Deus, e eu prestei o concurso, e eu passei. E o Senhor me levou, e hoje eu sou efetivada na Prefeitura de Lorena como professora. E aí eu falei, bom, eu tenho o período da manhã, mas à tarde eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava aqui em Guará como seletista, né, que é contrato fixo, assim, começa num mês, termina no outro, em dezembro. Mas quando foi no final do ano passado, eu falei para o Vanderlei assim, um sábado, Vanderlei, amanhã eu não venho no culto de manhã, porque eu vou prestar uma prova, o vestibular, o concurso que vai ter da Prefeitura de Lorena. Ele brincou, mas Simone, você está na corrida, você nem estudou, como é que você vai prestar concurso? Eu brinquei com ele, Deus vai me fazer lembrar. Joguei para Deus, o Espírito Santo de Deus vai me fazer lembrar. Ele riu comigo. E queridos, eu fiz a prova. E o Senhor me fez lembrar. Enquanto eu estava ali fazendo a cama, dezembro agora, eu olhava ali, e parecia que tudo saltava aos olhos da Dona Nária. As respostas, sabe? Matemática, não é, eu gosto de matemática. Eu gabaritei matemática porque matemática é fácil. A minha cabeça é lógica. Mas tinham leis da educação, muita coisa. Português, né? E tal.
Mas, gente, eu consegui ficar em 24º lugar. E essa semana agora, eu fui chamada, fui convocada, porque eu tenho a minha segunda efetivação na prefeitura. Para a glória do Senhor. O cenário financeiro da minha casa e da minha família foi mudado. Num país difícil, numa situação difícil, mas hoje, eu posso dizer, eu não tenho conta, eu não devo para ninguém. O que eu ganho paga as minhas contas, o que eu ganho supre as necessidades da minha família. Fiquei rica? Não, ainda. Se Deus quiser, Ele pode me fazer rica. Né? Tô linda, mas não tô rica ainda. Mas se Ele quiser, Ele pode. Sabe por quê? Porque Ele mudou. Ele mudou. Gente, me deu uma escola, eu trabalho numa escola de manhã, e eu peguei uma escola que é uma rua depois, que eu vou trabalhar à tarde. Uma rua, Vanderlei. Não dá 5 minutos da escola que eu estou, da escola que eu vou dar de manhã, da escola que eu vou dar aula à tarde. Fui na atribuição sexta-feira, eu falei, Deus, só o Senhor para fazer isso na minha vida. É isso, é ter atenção à voz de Deus, amém? Não olhar para a circunstância, não olhe para aquilo que você está vivendo, para o que está acontecendo, olhe para o Senhor, olhe para a voz dEle, faça de acordo com o que Ele está falando, e o Senhor sabe, irmãos, uma coisa que Ele, muito forte, na sexta-feira, na quinta-feira, eu fui pedir a minha demissão aqui de Guará, eu fui assinar minha demissão. E aí eu fui lá na Secretaria de Educação, e a pessoa que estava lá, que cuida, ela já está há muitos anos lá, e ele lembrou de mim, porque eu já fui concursada aqui em Guará. Em 2008, eu era funcionária da Prefeitura de Guará, eu era escriturária aqui, concursada. E eu pedi demissão para poder cuidar da igreja. E eu fiquei 10 anos trabalhando só na igreja, mas eu saí da prefeitura. E aí, quando eu saí de lá, eu falei para Deus, Senhor, o Senhor sabe que tudo isso está nas tuas mãos. A hora que o Senhor falar, para, volta a cuidar das minhas coisas, eu volto. Eu não tenho irmãos. Eu não tenho apego às coisas. Eu fui concursada em Pinda, eu fui concursada em Aparecida, eu fui concursada em Guará, está tudo na minha carteira de trabalho. Então hoje eu entrego a Deus, hoje o Senhor quer que eu seja professora em Lorena, que eu cuide da minha família, mas a hora que Ele falar assim, Simone, agora você vai suprir as necessidades da igreja, eu vou falar, eis-me aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque tudo está nas mãos dEle, é para Ele, é dEle. Próximo, muito além do impossível, Ele faz. Muito além do impossível. O impossível é uma barreira humana, não um limite divino. Para o homem, o impossível é o fim da linha. Para Deus, é apenas o cenário perfeito para começar a agir. Você crê nisso? Para o ser humano é impossível, é fim de linha. Para Deus, não. E Deus, Ele é especialista em impossíveis. Romanos 4,12 diz assim, que Deus chama a existência coisas que não existem. Olha que coisa linda. Como está escrito, pode ler, pode deixar. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem como se existissem. Se você ouvir alguém falar assim, isso não existe. Irmãos, Deus, Ele chama a existência coisas que não existem como se existissem. Não há impossíveis para Ele. Não tem impossíveis. Ele chamou a existência um útero seco, morto, e trouxe vida para que eu pudesse gerar uma criança, porque Ele é Deus. Ele é Deus, nada é impossível para Ele. João 11:33 diz assim, quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam.
e Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. E Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Ele dá vida aos mortos. Ele traz à existência o que não existe. Se você crer, fala para essa pessoa amada que está do seu lado, fala para ela: se você crer, verás a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele continua sendo Deus, Ele continua agindo, Ele continua operando. Se você crer, você verá a glória de Deus. Essa situação vai ser resolvida. Essa situação que estava morta aí na sua vida, ela vai viver, vai ter vida. Deus vai trazer existência. Eu ouvi uma vez o testemunho de uma mulher, estava num congresso, ouvi um testemunho de uma mulher, que ela disse assim, que o marido dela estava desempregado, e mandando um currículo para muitos lugares, e não conseguia um emprego. E aí ela falou para ele assim: manda nessa firma, nessa empresa. E ele falava assim: eu não vou mandar lá porque lá não tem aquilo que eu faço, não tem vaga para mim nessa empresa, para aquilo que eu sou formado, para aquilo que eu sei fazer. E ela falou assim: manda o seu currículo lá e vamos orar. E ele pegou e mandou. E aí diz que depois de certo tempo, ele recebeu a ligação daquela empresa. E a pessoa que ligou para ele disse assim para ele: olha, eu recebi aqui seu currículo, e nós não tínhamos esse cargo aqui na empresa, mas lendo o seu currículo, lendo o que você sabe fazer, nós vimos a necessidade que a nossa empresa tem, de ter uma pessoa como você. Nós vamos criar esse cargo, para que você possa vir trabalhar conosco. E ela testemunhava e chorava, porque ela falava: Deus trouxe à existência algo que não existia, não tinha vaga, mas mediante a fé daquela mulher, a fé, o entregar dela, o pedir dela, Deus trouxe à existência o que não existia, para que o marido dela tivesse aquele emprego. Irmãos, Deus age de forma que muitas vezes nós não entendemos, e não é para a gente entender não, é para a gente crer, e viver, e testemunhar. Amém? Vamos seguir. Deus faz muito além daquilo que pedimos. As nossas orações, por mais ousadas que pareçam, ainda são pequenas perto do que Deus tem guardado para nós. Muitas vezes nós pedimos um emprego e Ele quer nos dar uma carreira. Nós pedimos a cura de uma dor e Ele quer restaurar a nossa história inteira. Muitas vezes nós não sabemos pedir, irmãos. Muitas vezes nós limitamos Deus quando nós oramos. E quantas vezes a gente está passando por uma situação e a gente até ora, mas não coloca aquela situação. Hoje Deus está falando para você: coloca diante de mim. Coloca diante de mim, porque eu faço muito além daquilo que você pede. Eu sou poderoso para fazer além do que você está pedindo. 1 Reis 3, 5-13 diz: naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Uma pausa aqui. Deus está perguntando hoje para você. Essa palavra é para mim e para você. Amém? O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu:
Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho, que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos teus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes, nem terá depois. Mas lhe darei também, olha o além de Deus, mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. Salomão pediu sabedoria, mas Deus deu sabedoria. E além da sabedoria, riquezas, honra, influência. Porque Deus, Ele faz muito além daquilo que pedimos. Não tenha medo nem vergonha de orar ao Senhor e pedir, irmãos. Às vezes a gente fica sem jeito. Eu ouvi uma pessoa falando: pastora, eu fico sem jeito de falar para Deus que eu estou precisando disso. Eu falei: não precisa não, é para Ele. Você contou para mim? Quem sou eu? Um dia eu falei para você: quem sou eu para fazer alguma coisa por você? Eu não posso. Mas Deus pode. Então fala com Ele. Fala com Ele a respeito disso. E aí eu orei com ela sobre isso. Não tenha medo. Peça. Para nós terminarmos, por que Deus faz além, irmãos? Por que Ele faz muito além do que pensamos? De manhã eu falei para os irmãos que eu tinha preparado um outro desfecho para essa mensagem. E Deus fez eu mudar tudo. E Ele é Deus, Ele quem manda. E Ele falou assim: eu quero que o povo saiba quem eu sou. Por que eu faço além? Porque eu tenho o poder de fazer além. E a primeira coisa que Ele me disse, que é por causa da soberania e da sabedoria dEle. Deus conhece todas as coisas, queridos. Quando nós colocamos diante do Senhor um quadro, uma situação, não pensa que Ele já não sabe. Ele sabe. Mas Ele gosta que a gente vá lá, é o nosso ato de fé. Mas Ele já sabe. Deus, Ele vê o quadro completo da nossa vida. Porque Ele é soberano. E Ele é sábio. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Deus está perguntando para você. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Aleluia. Acaso alguma coisa é difícil demais para Deus? Ele é soberano. Nós cantamos muitas vezes: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então deixa Ele ser grande na sua vida. Confia. Confia na soberania de Deus. Confia que Ele está acima de todas as coisas. Confia que Ele está acima de todas as situações. Confia que Ele olha por você com amor, com zelo, com cuidado, com graça. Confia. Deixa Ele ser Deus. Segunda,
Ele faz muito além por causa da graça e da generosidade dele. Deus não retribui apenas segundo o nosso merecimento ou segundo o que nós pedimos, mas Ele age com base na sua grandeza e na sua natureza amorosa. É pela graça, irmãos, não é porque eu mereço, não. Deus não me deu o Peterson, a Tainara, a Giovana, porque eu merecia, não. É porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é generoso, e Ele olhou para mim com um olhar de amor e falou assim: essa mulher precisa. Eu vou abençoar essa mulher porque ela precisa. Ela deseja. Não foi porque eu mereci, não, irmãos. É graça. É graça de Deus. Tiago 1,17 diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Toda bondade, toda dádiva, tudo que é bom vem dele. Amém? Vem dele. Terceiro e último, por que Deus faz além? Para revelar a sua glória. Deus, Ele não faz milagres extraordinários para, suprir o nosso ego, massagear o nosso ego. Ele faz porque através da minha vida e da sua vida, o nome dEle é glorificado. Nós não podemos esquecer que nós somos a Bíblia que muitos leem. Existem pessoas que nunca vão pegar numa Bíblia, até que você fale do amor de Deus para ela. Até que você testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida, ou do que Ele fez. Você é a Bíblia de muitas pessoas. A glória de Deus é revelada através da minha vida e da sua vida. E por isso também Ele faz muito além. Porque o nome dEle é glorificado. Porque as nações, eles vão ver e glorificar. Há 12 anos o nome dEle tem sido glorificado através da minha vida, através da sua vida, porque você também tem testemunho. Então eu digo para você: não se cale, conte as bênçãos. Antigamente a gente tinha um corinho, né, que a gente cantava: conta as bênçãos, conta quantas são. Não era isso? Né? Conte as maravilhas do Senhor, revele a glória de Deus. E quanto mais você conta, mais Deus vai enchendo, mais Deus vai trabalhando, mais Deus vai, fazendo, porque Ele sabe que através da sua vida, Ele é glorificado. Ele é glorificado. Deus tem prazer em nos abençoar, e Deus quer que você tenha histórias com Deus para contar. Ele quer que você conte. E por isso nessa noite Ele está falando para você: saia da sua limitação. Saia dessa caixinha. Saia dessa caixinha de medo. Saia dessa caixinha que você colocou de que: eu acho que não vai dar. Eu acho que não é para ser. Tira o eu acho e coloque assim: Deus, é o que o Senhor quer. Faz, está aí nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, eu te entrego, Senhor. E Ele vai revelar a glória dEle através da sua vida. Através da sua vida. Quando Deus te abençoar além do que você pensou, as pessoas olharão para a sua vida e dirão: isso não foi mérito dele, isso foi a mão de Deus. Isso foi a mão de Deus. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória, por Teu amor e por Tua fidelidade. Aguenta firme aí o processo, meu irmão. Aguenta firme o processo. Aguenta, porque o tamanho do seu processo aponta para o tamanho da glória que Deus vai manifestar através da sua vida.
Aguenta firme, Sérgio. Aguenta firme, Lúcia. Aguenta firme, Roberto. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme, Vanderlei. Aguenta firme. O tamanho do seu processo é o tamanho da glória que Deus, que será revelada através da sua vida. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus.